Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Uma das maravilhas da internet de hoje em dia é que a gente pode ver os nossos grandes mestres jogando ao vivo, né, na internet. Uma coisa que é realmente espetacular. Se a gente, quem é um pouquinho, né, da geração ali do final dos anos 90, 2000, vai lembrar que a gente mal sabia, né, quem era. Claro, quem era do xadrez conhecia quem eram os grandes mestres, mas não era essa coisa, não via jogando, era muito raro, tinha que ir no torneio ver, achar alguma partida, um negócio raríssimo. Hoje em dia a gente pode assistir. E eu trouxe umas partidas incríveis aqui, tanto do GM Diamante quanto do Sup, pra gente dar uma olhada, partidas recentes que aconteceram no chess.com, tá bom? E bem legais, né? A gente tá falando aí de grandes jogadores aqui do mundo, né? Do mundo. A gente não é top 100 nem nada disso, mas quando a gente fala de todos os grandes mestres do mundo, jogadores do mundo, realmente a elite, né? Assim, a ponta da ponta ali do gráfico, né? Da curva normal lá, já são os pontinhos bem fora da curva, né? Então é bem legal de olhar. A gente tem aqui o Diamante jogando contra o Restarting Chess, um mestre nacional de... Qual que é o rating dele aqui, do Restarting Chess? Acho que a gente não tem o rating dele aqui, mas tudo bem. Vou deixar essa foto aqui, essa aqui eu gostei, hein? Não, mas cadê a de verdade aqui? É esse aqui, Restarting Chess. Vamos lá, o Diamante aqui abriu com o peão do rei, Caro-Kann foi jogada, eu gostei aqui dessa variante com o cavalo F3, e depois de D5, troca os peões e joga cavalo E5. O Diamante sabe das coisas, né? Ele realmente tem um conhecimento vasto aí de aberturas e tudo mais. Aliás, a gente tem o combo, né, do Grande Mestre Diamante. O link tá aqui na descrição do vídeo, né, com todos os cursos do Diamante. Tem muita coisa legal, hein, pessoal? Pelo preço de um curso, hein? Vale a pena. E aqui a gente tem, então, cavalo C6 foi jogado, D4 faz a proteção, o cavalo vem para F6 e bispo B5 segue com pressão já em C6 aqui o Diamante. Bispo protege e com isso o Diamante já se livrou do par de bispos do adversário. E segue agora colocando rei em segurança. O adversário dele também o faz. E aqui nós temos o lance torre em E1. A6 foi jogado, bispo volta, Roque coloca o rei em segurança. E agora traz o cavalo para o jogo aqui, o mestre Diamante. E segue agora centralizando aqui o cavalo. Beleza, dama atacada, dá um passo para o lado. E aqui F4, parafusa. Assim, não é assim que a turma fala? Parafusa aqui o cavalo na casa de E5. Cavalo D7... coloca mais pressão em E5 também, permite o avanço do peão. E o Diamante já traz aqui a dama para H5 falando não vai jogar F6 não. F6 vai ser castigado com dama em F7, cavalo aqui em G6 e por aí vai, né? Aqui cavalo F8 é possível jogar. Vamos para o simples aqui, cavalo F8, seguido de cavalo por D7. Já tá bom demais, deve ter coisa melhor, mas esse é o simples e efetivo. A partida seguiu com o cavalo toma, e agora peão de F toma, o bispo atacado volta para defender e o Diamante já coloca uma pressão em F7, já ameaçando um golpe tático. O adversário, pensando que tá tudo sob controle, aqui tá bem defendido, segue com B5 expandindo na ala da dama, e aqui então a gente tem uma bonita combinação aqui do Diamante. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar, vale a pena. Legal aqui, hein? Eu espero que você tenha encontrado aqui. Quanto tempo levou o Diamante aqui pra... Nossa, jogou ao toque praticamente aqui. Torre por F7, jogado com muita velocidade aqui pelo Diamante, né? Aqui, então, você fala, ué, mas dama por F7 e agora bispo G6, será? Poderia, mas tem algo melhor, mais forte. Bispo H7 aqui com cheque, desviando o rei da defesa da dama, né? Espetacular. Rei por H7 e dama por F7. Você fala, poxa, mas o Stockfish está dando só um ponto de vantagem aqui. Por que será? É porque tem um lance das negras que vai para algum contra-jogo, ainda assim melhor para as brancas, que seria o lance que não foi jogado na partida, mas é surreal. Cavalo por E5, o melhor lance da posição, né? A ideia é tentar castigar a falta de desenvolvimento do bispo e os problemas na fileira do fundo. Por exemplo, Rafa, aqui o mestre Diamante provavelmente não ia capturar esse cavalo, ele ia perceber os problemas e ia simplesmente tirar a dama e continuar melhor para as brancas, aqui essa seria a melhor continuação, mas o jogador desatento poderia tomar o cavalo e levar o lance bispo C5 com cheque, e o jogador, né, mais desatento ainda,
jogaria qualquer rei F1 ou rei H1. O melhor lance seria bispo E3 entregando o bispo limpo. Por quê? Porque aí a torre está cobrindo a fileira do fundo, porque se você simplesmente tirar o rei, tá levando torre F8 e não tem como escapar com a dama e não levar mate. Portanto, as pretas têm um contra-jogo violento. Mais uma vez, aqui talvez tenho certeza que o mestre diamante ia simplesmente recuar a dama e seguir com vantagem para as brancas. Mas a posição é perigosa. Mas seria a melhor possibilidade. O Starting Chess segue com torre E7 e aqui o mestre respira. Dama vem para F3, rapidamente tira o bispo. A torre agora cobre a fileira do fundo e segue o jogo. Peão atacado, torre protege. Dama vem para D3 estourar tudo aqui do outro lado. Cavalo vem para A5 e agora A4 estoura os peões de qualquer maneira. Peão toma, B3 expulsa o cavalo, temos trocas. E aqui um belo lance do Starting Chess B4, quebrando a estrutura de peões do diamante e indo para cima. Seguimos agora com torre na coluna F, o bispo recupera o peão. E aqui, dama vem para casa de D3, continua mantendo a proteção, também está de olho aqui em alguns ataques. Torre F7 propõe trocas. E aqui seguimos com dama em F1 com cheque. Rei E7, dama B5 atacando o bispo. E aqui já não tem lance muito fácil aqui de salvar esse bispo, né? Olha que bela situação que o diamante colocou aqui, né? E aqui depois de bispo C3 e simplesmente... Aqui foi um erro, né? Talvez mais resistente fosse bispo D2, porque simplesmente depois de dama C5 o Starting Chess abandona aqui a partida. Bela vitória aqui do nosso grande mestre diamante, né? Que conseguiu aqui essa bonita vitória, uma partida bem tática, 92% de precisão para uma partida de blitz realmente espetacular, né? Apenas 3 imprecisões, não cometeu nenhum erro, jogou com uma performance de 2.850, um pouco acima do rating dele, uma belíssima vitória. E a gente trouxe mais uma do Diamante, eu sou fã dele, fã de carteirinha, né? Adoro, quando eu vejo ele jogando, o Sup, enfim, os nossos GMs, eu paro tudo que eu tô fazendo para assistir, né? Aqui ele tá jogando contra o grande mestre Avital Bor, e a gente tem um cavalo F3 jogado pelo Bor, e o Diamante segue com C5. Aqui ele tá jogando uma siciliana contra essa abertura hatch, né? Já virou uma dragão acelerado, né? Podemos falar isso daí. E5 foi jogado, D4 indo para os gambitos. Aqui então o Bor entregou um peão para conseguir um bom desenvolvimento, quebrar a estrutura de peões aí do Diamante, que segue segurando a rapadura. O Diamante trouxe a proteção total para o peão central, ele não quer devolver material não. E aqui, talvez bispo G5, não sei dizer, seguido de G4, mas aqui G4 foi jogado diretamente. O problema desse lance é que dá para jogar um cavalo H4, que imediatamente foi jogado pelo mestre. E agora cavalo recupera o peão, o Avital Bor fez de tudo para, né, devolve minha rapadura aí para recuperar o peão, mas agora... O Diamante captura a principal peça aqui da defesa do rei, que era esse bispo. Segue simplesmente com o roque, segue o jogo. H3 foi jogado, A5 indo para a ala da dama, A4 para tudo, D6. Temos aqui o bispo desenvolvido, o cavalo vem para o jogo, a dama também sai, o bispo, as peças são desenvolvidas. E agora existe uma pressão aqui na ala do rei, né? O Bor quer se livrar do bispo do Diamante e o Diamante também coloca mais possibilidade de ataque aqui também na ala da dama. Temos trocas, a partida segue com F3 e agora primeiro B6 jogado aqui pelo Diamante. Notem que bispo por A4 nessa posição é tentador, no entanto o cavalo por A5 vai para um belo contra-jogo, né? Por exemplo, eliminando aqui a defesa, né, do cavalo e atacando a torre, atacando o bispo, né? Fica numa situação complicada, as brancas ganham muita iniciativa nessa continuação. Por isso, B6 extremamente preciso. Agora não dá mais para capturar o defensor do cavalo, porque você vai repor com outro defensor. Por isso H4 foi jogado e agora sim, passa esse peão para cá. Nessa posição o Avital Bor teria cavalo F5, muito difícil de encontrar esses recursos, né? Principalmente com pouco tempo no relógio. A ideia seria tentar um perpetim do amor aqui, né? Conseguir um empate por repetição, Guiri cai as lágrimas, mas isso não aconteceu porque H5 foi jogado, ainda assim um bom lance. Seguimos com bispo por cavalo, cavalo recupera a peça, dama centraliza, e aqui H6 com cheque, que perigo, o rei sai, cavalo centraliza, a posição ainda é perigosa demais, as torres vêm para o jogo, o cavalo fica aqui de olho em casas importantes, no entanto E4 foi jogado permitindo o cheque e trazendo agora o Diamante traz a dama para casa de G5 com pressão para cima do peão de H6,
E aqui, dama em H2, segura aqui a proteção do peão. D5 foi jogado pelo diamante, tentando abrir linhas. Segue com o cavalo atacando a torre. Peão toma, bela sequência aqui do diamante, traz o cavalo para C5 com pressão no peão central. E aqui, um lance interessante. O Avitalboar, com pouco tempo, ele vai criar confusão, ele joga esse lance cavalo F5. E aqui, fala o seguinte, vai abrir a coluna G, vai perder a dama. Diamante aceita o desafio, faz as contas e vai para o melhor lance. Peão toma, foi jogado. E aqui o ponto todo é que o diamante provavelmente jogaria um rei H8 aqui, jogaria a dama em segurança e tentaria segurar esse ataque aqui, de fato, melhor para as negras, segundo as máquinas. Por isso, torre por F5 foi jogado. A dama atacada dá um passo para trás, E5 vem tentando alguma jogada desesperada, o diamante vai tentando segurar essa bronca que tá chegando. Traz o cavalo agora atacando a dama atacada sai, cavalo por E5 e aqui, meus amigos, o Avitalboar, mesmo com pouco tempo no relógio, vai para uma continuação perigosíssima. Ele joga a torre por cavalo, esse é o xadrez da vida real, meus amigos. Vai para o contra-jogo aqui, que perigo essa posição. O diamante não pode capturar a dama por conta de sequência de checkmate. Esse peão em H6 é um peão estratégico, é um caroço na garganta. Esse peão de H6 é sempre perigoso demais. Por isso, nessa posição, o diamante não toma a dama, mas sim segue com dama cheque. Cai o peão de H6. Bora jogar esse final com 2 peões a mais, né? E aqui, então, a gente vai vendo a técnica do diamante sobrecarregando, joga o rei para longe, entrega o peão para capturar o peão de F5. Termina com uma posição completamente vencedora, esses peões passados são imparáveis e por isso o Avitalboar abandona aqui a partida. Vitória do grande mestre diamante que conseguiu aqui também mais uma boa 86% de precisão aqui contra 80,3% do adversário, jogou para 2.850 aqui de performance, muito bacana a gente ver os nossos grandes mestres jogando. E aqui temos também partidas do Sup. Essa contra o Giro Zeppeli, uma partida aqui bem interessante também. Onde o Sup tem aqui as peças brancas. Seguimos aqui com uma abertura de peão-dama, o gambito da dama. Aqui recusado com G3, a chamada catalã. Bispo cheque, deslocando o bispo e voltando o bispo para E7. É assim que a turma joga. Aqui você corta a conexão da dama com este peão, mas não vai ficar assim para sempre, porque depois de cavalo de B em D7, enfim, segue o desenvolvimento, dama C2, a torre vem para a coluna D, o peão vem para B3, e aqui o Sup rasga um H4, começando ataques na ala do rei. Segue com o desenvolvimento do cavalo, todo mundo foi desenvolvido, e aqui E4, centro forte aqui do Sup, peão toma, e aqui o Sup vai para uma ideia interessante. Ele faz o lance bispo F4, né? O Sup sempre criativo, entregou o material, vai jogar com um peão a menos. Dama C8 foi jogado pelo adversário e vamos ver qual que é a ideia do Sup. Ele segue com o lance G4, meus amigos. É ou não é um jogador criativo? Entregando mais um peão. O Giro Zeppeli fala, passa esse peão pra cá. Cavalo por G4 já tem 2 peões a mais e o Sup segue agora com E5, dificultando a volta do cachorro. F5 foi jogado, peão toma en passant, cavalo de D toma e aqui a torre vem para a coluna E. Pressão no peão, a partida seguiu com o cavalo D5, por enquanto o peão está protegido, o Sup segue com bispo G3, coloca o bispo em segurança, e aqui cavalo por C3, temos trocas, o bispo vem para B4, você fala, cara, deu ruim isso daqui do Sup, porque agora, além de tudo, ele perdeu qualidade, ele tem uma qualidade a menos e tem 2 peões a menos, pode abandonar. Nada disso, o computador está falando que apesar dos 4 pontos materiais de diferença, a posição ainda é equilibrada. É uma qualidade 2 peões a menos e a posição equilibrada. O Sup tá sabendo de alguma coisa. A partida seguiu com dama D7 e agora dama G6 chega atacando o cavalo. O cavalo volta em segurança e aqui cavalo E5 atacando a dama e oferecendo mais um peão. São 5 pontos de vantagem já para as negras. Não é possível. E o computador ainda dando que dá para jogar isso daqui, 2 pontos de vantagem posicional, né, na avaliação dos computadores. Sup segue com mais um lance alienígena, segue com o lance bispo E4, e na verdade as pretas podem tomar esse cavalo. É claro que o Sup assustaria um pouco aqui o adversário com uma sequência como essa, né? Talvez ele tentaria ir para um cheque perpétuo ou alguma coisa assim, mas o ponto é que tem rei H8 evitando os empates, né?
E aí o Sup talvez fosse capturar o cavalo, segue aqui as pretas, talvez com um bom jogo possam ficar melhores, né? Mas ainda assim, confuso, ainda difícil de jogar uma situação como essa. O fato é que o adversário preferiu jogar a torre para E8 e agora o Sup vai para esse lance cavalo G4, a torre veio proteger o peão, cavalo G4 é um lance interessante. A melhor continuação aqui para o Zeppelin seria realmente tomar o cavalo aqui em G4, o Sup, apesar desse lance, dessa sequência parecer assustadora, talvez aqui um bispo F5, o Sup continuaria talvez tentando jogar de uma maneira criativa, mas com um bom jogo aqui as pretas podem se salvar e terminar com 5 pontos de material a mais e enfim, ainda é claro que haveria muita luta ainda, né? O Sup tá criando caos aqui e qualquer passo em falso do adversário pode ser fatal. Mas aqui o Giro Zeppelin captura a peça, o bispo aqui em E4, já são 8 pontos de vantagem material. 8 pontos de vantagem material, o Stockfish tá falando, mas tá com igualdade aqui, ó. Que loucura essa partida do Sup. Bispo E5 foi jogado atacando a dama e ameaçando mate. Por isso a partida segue com dama D7 salvando as duas coisas. Mas agora os computadores falam para jogar torre por E4 com igualdade. Mas o Sup vai aqui para esse cavalo por H6, meus amigos. Olha aí que bacana, né? Por enquanto o peão tá cravado. Rei H8 foi jogado e agora sim torre por E4, sacrificando mais uma peça, no entanto aqui está cravado, então não é um sacrifício, Rafael, nós pegamos a sua pendurada, você acabou de pendurar o rei. Tudo bem, meus amigos? E aqui então, mas assim, a questão agora é o que jogar de negras, né? E aqui então o Giro Zeppelin segue com o lance bispo D3, vale dizer que aqui a vantagem das pretas já, se deixar uma profundidade maior aqui já vai achar, ou chamar o Felipe Grandson, já vão achar mate em 30, aqui mate em 45, já tem linha de mate por aqui, né? Mas o fato é que o Zeppelin não vai para o lance que daria sequência de mate segundo as máquinas aqui. Esse lance seria muito forte, porque a casa de F1 está garantida. E se o rei se distanciar para H2, a torre chega, cara, não tem como escapar. Isso daqui vai dar mate, né? Então, por exemplo, se rei G2, ó, aqui tem sequência de mate, leva alguns lances, dá um pouquinho de trabalho, mas tem checkmate. Mas não foi jogado dama D1 e sim bispo D3, meus amigos. E como é que um lance consegue ir da vitória à derrota? Esse lance parece bom demais. No entanto, meus amigos, olha o lance que o Sup me encontra nessa posição. Parece mentira. Dama em H5. Você fala, ué, mas e agora? Vai perder a torre? Já tem um monte de material de desvantagem? O ponto todo é que não dá para capturar a torre por conta de cavalo em F7 e cheque. Você fala, ok, mas agora o rei vem para G8, dama em H8 com cheque, mas aqui tem 12 pontos de vantagem material, o Zeppelin. Mas ele leva mate. Com dama por G7, né? Que loucura, cara! Não é possível! Olha o que o Sup montou aqui nessa partida. Por isso a partida seguiu com torre F6. Aqui o Zeppelin fez as contas e falou, ih, tô levando mate. Bispo toma, seguido de torre G4, meus amigos. E nessa posição, ameaçando o cavalo F7, mate. Giro Zeppelin abandona aqui a partida, não é possível, o Sup escapou da derrota à vitória, abandonou porque não dá mais, meus amigos, mesmo que se jogue um lance do tipo, opa, não vamos estragar aqui a precisão, vamos inserir uma continuação, né? Mesmo que se jogue o lance dama em H7, cavalo F7 é mate de qualquer maneira, porque a dama fica cravada e o rei não tem pra onde fugir. Legal, né? Vamos ver o relatório aqui do chess.com, ver a precisão aqui dos jogadores. 77.4, a gente vê que o Sup, cara, ele não fez né, ele ficou realmente numa situação complicada, mas os sacrifícios que ele foi fazendo foram tão difíceis de defender, né, que entre seres humanos deu certo e teve até direito a lance brilhante, que foi o lance da H5, de fato surreal, né? Aqui existia esse lance, ele achar e tudo, mas foi incrível, né? Sensacional aqui essa continuação. E aqui a gente tem a saideira do vídeo, mais uma partida aqui do Sup contra o IMM, o mestre internacional Smack Attack. Eu tive o privilégio de ver essa partida conforme ela ocorria no chess.com, eu tava lá à toa, né? E aí fui vendo, opa, olha quem tá aqui jogando Sup, e eu vi a partida aqui. Foi impressionante porque eu ia pensando nos lances que eu faria, e ia vendo o que o Sup fazia e só aprendendo, né? Então aqui a gente tem uma defesa francesa com essa variante normal que chama, com cavalo C3. Cavalo F6 temos aqui as trocas.
E agora o bispo vem para G5. C6 faz a proteção, o bispo vem para o jogo, o cavalo desenvolve. O problema da variante das trocas é que, em geral, a posição fica equilibrada até demais, né? Então, por isso que muita gente não joga a variante das trocas, fica uma coisa meio simétrica, meio difícil de progredir. Mas o Sup vai para uma ideia muito interessante aqui. Ele segue com o lance F3, que faz bastante sentido, mas tem algo a mais nesse lance. Depois de bispo E6, o Sup joga o lance Rei H1, ok, também colocando o rei um pouco mais em segurança, mas aqui o Sup me rasga um G4, cara. A hora que eu vi isso, eu falei, meu, francesa com a variante das trocas com F3, G4. Sensacional, né? Dá pra jogar agora e não dizer mais que é uma abertura que empata, que é simétrica, que nada disso. Depende de como você jogar. Agora, F3 com G4 foi a proposta do Sup, bem interessante. C5 tenta quebrar o centro, peão toma, bispo toma, e aqui G5, atacando o cavalo, atacando os peões. Por isso temos trocas e o cavalo chega desenvolvendo, protegendo seu amigo. Sup segue com o cavalo F4. Aqui eu estava vendo dama F4, tentar alguma coisa por aqui também é possível. Sup preferiu primeiro jogar com o cavalo em F4. Dama C7 foi jogado, dama passa para G2. Essa foi a ideia do Sup, jogar a dama pelo outro lado, cara. E como é que para isso? Aqui rei F8 foi jogado, o adversário já percebendo os perigos tenta já escapar com o rei, mas o Sup traz agora a torre para a coluna E. E você não vai querer jogar, por exemplo, um rei E7 para tentar escapar por conta, tá todo mundo cravado, aqui tá cravado, tem dama caindo, né? Todas as peças que poderiam defender esse peão de D5 estão cravadas. Por isso a partida seguiu com dama D6, cara. Protegendo o peão de D5, mas mesmo assim são 2 ataques, então não dá para escapar com o rei. E o Sup, cara, isso é fantástico. Por isso o cavalo em F4 e não a dama em F4, né? Isso é fantástico. Por isso dama G3 foi jogada. E agora como é que para isso? Aqui a torre de A veio para a coluna C, meu, as pretas estão rendidas. Dama veio para H4. Cavalo G8 foi jogado, mas agora dama em H8, pressionando o peão de G7, pressionando a casa de G8. O bispo tá vindo. Por isso, o cavalo E5 foi jogado agora pelo mestre internacional. E aqui, talvez, aqui eu fiquei pensando no lance bispo H7 na partida. Falei, opa, bispo H7, mas F6, como é que continua esse ataque? Porque agora o bispo defende. E eu fiquei tentando equacionar isso e eu vi que essa variante deve ser ruim. Mas, na verdade, ela é boa também. Não foi o que seguiu na partida, mas eu não vi a continuação. Eu vi até aqui e falei, cara, como é que continua esse ataque? Porque isso daqui não parece promissor para as brancas. Parece que as pretas defenderam tudo. Mas, na verdade, teria ainda esse... Aqui eu não vi. Torre por E5. Tentando eliminar a defesa do cavalo, mas aqui, se peão toma, teria essa sequência surreal com F4. E aqui, por exemplo, depois de rei F7... Aqui é difícil achar rei F7 aqui, né? Mas se E4, F5... Tem umas ideias aqui interessantes. Aqui F5 atacando a dama. E aqui com bispo G6, né? E seguindo com F6, então quer dizer, aí já é longe demais, então eu não tô tão triste que eu não vi essa sequência toda aqui, mas de fato terminaria com bispo D8 indo pro mate, né? Mas não, Rafa, volta, porque já virou filme do Steven Spielberg, né? Já tá longe demais, por isso, mas o Sup vai para um lance mais forte ainda do que esse lance que parece realmente ter defesa, apesar de não ser uma defesa pela loucura que a gente viu. Mas o Sup simplesmente joga o lance. O Davi Leandro sabe das coisas. Ele vai pra lei de Davi Leandro. O que é isso, Rafa? Sempre que der pra jogar cavalo H5, jogue. Independente se o lance parece bom ou ruim, é um lance matador. E por isso nessa posição... Tá anotado, viu, Rafa? Apaga. E por isso nessa posição o mestre internacional abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Como é que vai fazer pra defender o peão de G7 e não tem defesa? Uma possível continuação aqui, vamos inserir aqui uma possível continuação, seria a torre E7, não, dando a casa de E8 para o rei, não tem mais o que fazer, né? Vamos fazer essa baixaria aqui, cavalo por G7, não é mais fácil tomar de dama aqui? Eu não vou fazer o que o computador tá mandando aqui, ó, vou fazer esse lance, porque tá caindo o cavalo, tá caindo esse outro cavalo, o computador fala cada mentira, né, que a gente fica até nervoso, mas aqui você pode tomar a torre, ó, chega dessas linhas de computador aí mentirosas, né? Pronto, isso aqui já tá ganho. Muito mais simples, né? E menos mentiroso. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com, ver a precisão aqui do nosso brasileiro. Uou! 95,5% de precisão, 82,5% para o adversário,
não deu chance, cometeu aqui apenas 5 imprecisões, jogou com 3.150 de performance, de rating sup. E é isso, meus amigos! Esse é o privilégio da gente poder acompanhar os nossos grandes mestres jogando ao vivo, não é isso? Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!